A Era de Aquário. Muito se tem dito sobre a Era de Aquário, alguns a estão esperando, outros supõem que há muito que entrou. Nós nos atemos aos fatos. A 4 de fevereiro de 1962, entre as 2 e as 3 da tarde, os astrônomos do mundo inteiro foram testemunhas de algo insólito. Todos os planetas por aquela época tiveram que passar por um beco de mundos. Todos os planetas do nosso sistema solar se reuniram em concílio sob a constelação de Aquário. Tal evento só acontece, realmente, quando sucede uma era. Assim, pois, fatos são fatos e ante os fatos temos que nos render. Não estamos fazendo afirmações utópicas. O que enfatizamos foi devidamente verificado desde todos os observatórios astronômicos. Assim, pois, obviamente, foi na citada data, quando realmente se iniciou a Era de Aquário entre o augusto trovejar do pensamento. Muitos profetizam uma idade de ouro depois do ano 2000, creem certamente que a Era de Aquário com todo o seu esplendor e beleza haverá de manifestar-se plenamente para além do ano 2000. Predisse o desaparecimento de fronteiras. Crê-se que esta humanidade vai passar por uma transformação radical depois do ano 2000. Obviamente, meus caros irmãos, tais profecias falham, não passam de ser meros sofismas. E o que é um sofisma? Uma parede sem alicerces, basta um leve empurrão para convertê-la em miúdo sedimento. Inquestionavelmente, não é possível que o eu psicológico das multidões possa criar realmente uma idade de ouro. Seria absurdo supor que o ego coletivo pudesse dar origem a uma idade de luz e de beleza. Dentro de nós estão aqueles fatores da discórdia que produzem guerras, o egoísmo, o ódio, a violência, a luxúria. Quando o egoísmo e a violência se expressam coletivamente, então aparece sobre o cenário da vida a guerra. Creem vocês que nestas circunstâncias possa o ego criar uma idade de fraternidade e amor? Com que trabalhadores vamos fazer o edifício da idade de Aquário? Quais são essas multidões capazes de estabelecer sobre a face da terra a idade do esplendor e do amor? Vocês que conhecem muito bem as pessoas, que conversam com seus semelhantes, que sabem o que é uma luta por ganhar o pão de cada dia, que sabem o que é inveja, que sofreram e que fizeram sofrer, poderiam aceitar a tese de que essa gente que convive conosco seja capaz de iniciar uma idade de beleza e esplendores? Dizem que a árvore se conhece pelos seus frutos. Assim, pois, refletindo sinceramente, de todo o coração, aqueles que profetizam uma idade de belezas e esplendores para depois do ano 2000, estão, pois, equivocados. Para poder criar é preciso destruir. Ao chegar a esta parte, vem à minha memória diversos conceitos teosofistas, astrológicos, etc. São muitos os variados teorizantes que conceituam que uma revolução dos eixos da Terra será necessária e que antes da Idade de Luz será produzida dita revolução. Dizem que as águas invadirão parte da Terra, ainda que não toda a Terra, e que perecerão milhões pela água. Supõem que um pedaço da Terra será pois lançado ao espaço, para converter-se em uma nova lua. Creem que da região austral se desprenderá esse pedaço que haverá de formar um novo satélite ao redor da nossa Terra. Depois, dizem, virá a idade dos esplendores. Muito bonitos conceitos, e muito trágicos também, mas muito equivocados. Todos os que pensam que os futuros cataclismos serão pela água, estão falhando, porque se aceitamos essa tese, teríamos que queimar a Epístola 2 de Pedro aos Romanos, e o Evangelho de Jesus, especialmente aquela página do Sermão Profético. Existem detalhes que vocês poderão ver na Epístola 2 de Pedro aos Romanos, que a destruição que nos aguarda agora será pelo fogo. Já disse Pedro que a Idade Antiga foi destruída pela água, também disse que esta terra, a de agora, será destruída pelo fogo, que os elementos ardendo serão desfeitos e todas as obras que nela serão queimadas. Assim, pois, quem tem a fé de que o próximo cataclismo será por água, está equivocado, seria uma nova repetição da tragédia Atlante. Então, o que os profetas teriam dito ficaria indubitavelmente destruído, mas não é assim. Obviamente as palavras de Pedro se cumprirão, e o que Maomé disse também se cumprirá. A catástrofe que aguarda nosso mundo será pelo fogo. Já os astecas disseram que os filhos do quinto sol pereceriam pelo fogo e terremotos, e começa a cumprir-se a profecia. Sabemos muito bem que no fundo do Atlântico e Pacífico existem gretas muito profundas,
e algumas estão tão fundas que permitem o contato da água com o fogo do interior da Terra. O resultado é que pressões e vapores aumentam de instante em instante, de segundo em segundo. Em consequência disso, a Terra treme por todas as partes. Estas pressões e vapores se intensificarão de maneira que os terremotos se propagarão mundialmente. Temos tido há pouco terremotos, já viram vocês a quantidade de mortos que tem havido? Seguirão os terremotos em todos os rincões do mundo, e seguirão morrendo as gentes por milhares e milhões. E o último que haverá, foi dito também por Maomé, quando a lua se divide em dois politicamente, isto é, quando a disputarem tírios e troianos, será o sinal do fim. As montanhas serão massacradas e voarão pelos ares, disse, e cairão sobre o piso feitas pó, e os mares sairão dos seus leitos, e os rios também, já está profetizado. De maneira que, morrerão todos os seres humanos, perecerá a quinta raça. Obviamente, Maomé quis referir-se a uma colisão de mundos. Isso de que as montanhas seriam massacradas é algo que nos põe a pensar, isso não pode suceder senão por uma colisão de mundos. Certamente, vem um planeta através do espaço, o planeta vermelho lhe dizem, o planeta frio, os cientistas o anunciaram e não têm querido seguir falando sobre ele para não provocar crise coletiva. Preparam-se. Têm afiadas suas baterias atômicas contra aquele mundo que viaja através do espaço. Sim, desejam afastá-lo, mas isso será completamente impossível. Trata-se de um mundo gigantesco. Quando aquele se aproximar demasiado à nossa órbita, formar-se-ão ondas monstruosas, nunca antes vistas. Açoitarão as praias, e um ruído estranho sairá desde o fundo dos mares. Os rios não poderão permanecer tampouco em seus leitos, se desbordarão. O fogo líquido do interior da terra, atraído por aquela mole imensa, buscará saída. E surgirão aqui e acolá inumeráveis vulcões. Tudo isso irá acompanhado de terríveis terremotos e espantosos maremotos. As cidades cairão feitas pó como castelos de cartas e não haverá remédio. As gentes andarão como loucas pelas ruas, hospitais abarrotados. Cenas nunca vistas, não estou exagerando. O que disse o poderá comprovar qualquer místico iluminado. Isto eu o asseguro sem temor a me equivocar, é ali nessa região das causas naturais onde eu estudei o que estou dizendo. Assim pois, irmãos, será grave aquilo, aqueles segundos, aqueles instantes em que aquele mundo que vem a nos devorar se aproxime, as radiações daquele mundo queimarão indubitavelmente a tudo aquilo que tem a vida, e verão uma escuridão que durará 3 dias e o fogo surgirá de todas as partes, também explodirá o depósito de hidrogênio terrestre. Então, como disse Pedro em sua epístola aos Romanos, os elementos ardendo serão desfeitos e a terra e todas as obras que nela serão queimadas. A colisão de mundos, quando fisicamente suceder, não será já sentida por ninguém, porque quando as duas massas chocarem já todo mundo terá morrido, todos terão perecido. O que estou dizendo tem sido também confirmado por cientistas que têm estudado o planeta que vem, têm feito alguns cálculos com os que não estou de acordo. Supõem os homens de ciência que o acontecimento é para o ano 2400 e tantos. Fui informado pela grande loja branca que é para o ano 2500. Dirão muitos, para aquela época eu já morri, que me importa isso? Os que assim pensam se equivocam, porque todos nós seremos testemunhas daquele insólito acontecimento cósmico. Isso é óbvio, ainda os desencarnados o verão, até as gentes que moram no abismo, dentro das entranhas da terra, o sentirão. Não há ninguém que não vá ser testemunha deste fato, a maior parte terá retornado, estarão reincorporados em novos organismos e terão que sofrer e passar por essa grande tragédia. Assim pois, a crua realidade que nos aguarda em Aquário é essa. Os teólogos não sabem interpretar essa questão. Eles dizem, Aquário é o planeta da ciência, o planeta do ar, que conquistarão os espaços infinitos, onde se acabarão as fronteiras, tudo será amor. Assim, porque sim, porque chegou o Aquário, todo o mundo se transformou, sem trabalhar, sem se esforçar por fazer nada. Quer dizer, de forma mecânica o que era mal deixou de sê-lo e se voltou uma alma de Deus. Segundo eles, já nunca mais será mal, como se pudesse um se transformar mecanicamente, como se não tivesse um que lutar em si mesmo para se transformar, acabar com seus defeitos psicológicos, é coisa absurda de pensar. E saindo da constelação de Aquário temos a Leão, que é a constelação do amor, que dá o cetro aos reis e faz a fraternidade. Tudo isto está bem, mas se soubessem a crua realidade dos fatos, que tal Leão é nada menos que a constelação do fogo. O que quer dizer isto?
Que tudo isto será consumido pelo fogo, o leão acabará com tudo, o leão da lei não deixará nada de vida, e tudo isto se converterá em cinzas, em toda esta grande Babilônia não ficará pedra sobre pedra. Aquário levará o revolucionário a um mundo tremendamente revolucionário. Pensem vocês, está governado pelo planeta Urano, que é explosivo, terrível, atômico, então, tem que aguardar a explosão total, a consumação dos séculos. Não é verdade? A revolução radical e o final também desta grande Babilônia é uma crua realidade, porque, de que outra maneira poderíamos nos transformar? Mecanicamente? Que porque chegou o Aquário, agora todos somos umas alminhas de Deus. Vocês creem nisso? Aquário está governando já desde 1962, e algum de vocês já melhorou por esse motivo? Creem vocês que já se acabaram as fronteiras? Não, senhores, a realidade é diferente e já verão vocês pronto. Guerra e mais guerras, a terceira guerra mundial se acerca a passos de gigantes, é um fato. Assim, pois, convém que reflitamos. Por outra parte, coloquemos um plano de realidades com relação a nós mesmos. Por estes dias desencarnou por ali um jovem, bom filho, alguém que via de sua mãe, ilusão dela, aparentemente de nobres sentimentos, etc. Logo de investigá-lo nos mundos internos, quis seguir sua trajetória post-mortem. Quão grande foi minha surpresa, o achei no quinto círculo dantesco, dentro do reino mineral submerso, no Tártaro grego, no Avitim dostânico, nas infradimensões da Terra, ali o encontrei. Estava evoluindo no tempo, no entanto, tinha bons sentimentos, obviamente, ele era bom filho, claro, sua mãe não o sabe. O caso que estou citando aqui, não digo seu nome, limitar-me-ei exclusivamente a contar o fato, sem mencionar o nome do sujeito, mas ali evolui. Mas, por que, dirão muitos, como é possível que ingresse no Tártaro? Como é possível que se ache na região submersa como criatura involuinte, sendo tão nobre e de tão bons sentimentos, havia-se vencido seu tempo, suas 108 vidas e jamais tinha tido um só átomo de espiritualidade, nunca tinha sentido o anseio da autorrealização do ser, rechaçou tudo aquilo que tivesse sabor espiritual, sua única religião era o dinheiro. Cumprido seu tempo, depois de 108 vidas, igual que qualquer criatura do mundo, evoluiu. Poderia, pois, condenar-se-lhe a viver ali todo um Mahamavantara. Quando muito, passará nessa região 7.000 a 8.000 anos, até chegar à morte segunda. Foi ao panteão deixando seu cadáver, dentro das entranhas da terra terá que deixar outro cadáver, o ego, o eu, o mim mesmo, a essência por fim logrará escapar para iniciar sobre a face deste mundo, que para então estará já transformado, uma nova evolução e haverá de iniciar-se ou reiniciar-se desde o reino mineral, passando pelo vegetal, prosseguindo pelo animal, até reconquistar por último o estado de humanoide que outrora perderá. Por aí conheço outro caso similar, mas esse é a diferença do sujeito que menciono, ainda não desencarnou, trata-se de um jovem que esteve em perigo de morrer, mas não morreu, e já está nos mundos infernos, no entanto vive, e é um bom filho, quer a seu pai e a sua mãe, estuda, etc. Quer ser alguém, subir ao topo da escada, fazer-se sentir, mas não tem em seu coração um átomo de espiritualidade, viverá uns quantos anos mais e deixará o corpo, já está dentro da involução submersa nos mundos infernos, mas tem corpo, será o último corpo, ao deixar o corpo se dará conta que é habitante nos mundos infernos. O curioso disto é que aqueles que ingressam na região submersa dos infernos, despertam, não em forma positiva, mas sim negativa, para o mal e no mal. O sujeito que citei aqui, que desencarnou por estes dias, já despertou, apesar de não ter nenhum átomo de espiritualidade, mas no mal e para o mal, sabe que ingressou aos mundos infernos, está consciente disso, mas sua reação não é favorável à divindade, ao contrário, está contra a divindade. Esse é o cru realismo dos que ingressam nessas regiões. Como vocês, a maior parte de humanos que vivem atualmente sobre a face da Terra, como já cumpriram suas 108 vidas ou já estão para cumpri-las, é conveniente que todos vocês se preocupem de verdade pela autorrealização íntima do ser, antes que já seja demasiado tarde.
Não é nada agradável, meus irmãos, ingressar na involução submersa do reino mineral. Viver entre as entranhas da terra é demasiado doloroso. As leis se multiplicam espantosamente de círculo em círculo nessas regiões. Na região meramente superficial existem 96 leis. Na segunda multiplicaremos essas 96 por 2, na terceira por 3, na quarta por 4 e assim sucessivamente. A maior número de leis, maior número de complicações e dor. De maneira que as involuções dentro das entranhas da terra são espantosamente dolorosas. Vive-se uma vida ali demasiado materialista e grosseira. A única saída é a morte segunda. Por que se lhe diz morte segunda? Porque aqui sobre a terra, a pouca profundidade, deixamos um cadáver, mas o que chega às entranhas da terra evoluindo no tempo, deixa um cadáver nessa região, e essa é a morte segunda. Depois dessa segunda morte, a essência fica limpa para reiniciar novos processos evolutivos, mas entretanto quanto se sofre, meus caros irmãos, nessas regiões. Por exemplo, nisso da violência, as coisas inenarráveis, não há um segundo de paz, todos golpeiam a todos, as palavras que se escutam são as mais feias, calúnias espantosas, as amarguras por tal motivo, insuportáveis, nem um segundo de repouso. Não desejaria para vocês semelhante desgraça. Assim, pois, convém que nós nos façamos cada vez mais conscientes do caminho em que estamos, em vez de perder o tempo, reflitamos e trabalhemos, porque este corpo que temos, meus caros irmãos, não durará muito. A qualquer momento este corpo que temos vai ao panteão, a qualquer momento este corpo que temos estará sendo velado. Os convido a pensar antes que o percamos, antes que possa suceder esse fato, que pode suceder a qualquer instante, que trabalhemos, porque se algum de vocês já está nas últimas de suas existências, ao trabalhar se lhe darão novas oportunidades, mas se não trabalham, se não se preocupam pela autorrealização, pois, essas novas oportunidades não lhes virão, portanto, é melhor trabalhar, entrar no caminho, não perder o tempo tolamente. Durante o sepultamento no qual estive há alguns dias, exclamou alguém, não morreu, o dia da ressurreição nos encontraremos todos, então não nos separemos jamais. Estas palavras se poderiam interpretar como simbólicas. Entendo que aquela que assim exclamou, pertence a uma dessas seitas evangélicas ou mormons ou algo pelo estilo. A frase muito sutil, mas supõe muitos místicos, muitos anacoretas equivocados, que a ressurreição é assim como soprar e fazer garrafas. Que vamos ao sepulcro e que por fim aparece um dia qualquer um anjinho tocando a trombeta e todo mundo a levantar-se do sepulcro porque já chegou a hora. Tudo isso é, claro, a base de sacrifícios. Quando um entra no campo, no terreno da sabedoria hermética, sabe o que é a ressurreição. Obviamente a ressurreição é preciso trabalhá-la, se um a consegue há de ser aqui e agora, porque se assim é o ressurrecto já é diferente, porque um depois de ressurrecto, aqui e agora, trabalhando na grande obra da alquimia sexual, pois, muda e se volta diferente, de fato fica tão desperto que pode investigar todos os mistérios da morte, fica absolutamente preparado para realizar qualquer tipo de investigação esotérica, de fato, pode pôr-se em contato com todos os desencarnados havidos e por haver, com os que vivem no fundo dos abismos e os que moram nas regiões do astral ou do mental ou do causal, já ele não se sentirá separado de nenhum desencarnado, seja de sua família ou não o seja. Desde esse ponto de vista poderá dizer-se que ele se encontrou com a humanidade inteira, mas isso é ele. Os que não ressuscitaram seguirão perdidos no abismo, os que moram na terra passando amarguras. Assim, pois, a ressurreição não é para todos, senão para o que a trabalhe. Podese chegar à ressurreição mediante as 3 purificações pelo fogo e pelo ferro. Se olharmos nós a cruz, temos 3 pregos, e em cima a palavra Henrique significa ignis eneatura é renovatura inegrum. O fogo renova incessantemente a natureza, e os 3 pregos significam as 3 purificações pelo fogo e pelo ferro. Depois das 3 purificações à base de fogo e ferro, conseguese a ressurreição esotérica aqui e agora, em vida. Assim, pois, meus caros irmãos, só ressuscitando encontraremos a todos os que faleceram, e não nos sentiremos já separados de ninguém, mas essa ressurreição é preciso trabalhá-la, cabe-nos converter a pedra bruta em pedra cúbica perfeita, e temos que cinzelá-la à base de cinzel e martelo para dar-lhe a forma que deve ter. Uma vez autorrealizada a pedra filosofal, teremos direito a levar em nossa destra, no dedo anelar, o selo de Salomão, e com todo direito, porque teremos logrado a união dos 2 triângulos, o triângulo superior ou do fogo,
e o triângulo inferior ou de Mercúrio. Quando temos conseguido a ligação dos dois triângulos de Salomão, a pedra filosofal se tem autorrealizado, só então advém em nós a integração radical que nos converte em mestres perfeitos por fato e por direito próprio, ou seja, em ressurrectos. Muito mais tarde no tempo haveremos de nos transformar no grande eleito, e mestre perfeito, é a máxima aspiração de todo verdadeiro esoterista. Até aqui, meus caros irmãos, se alguém tem alguma pergunta pode fazê-la. Estudante. Mestre, a humanidade tem se condenado a perecer totalmente, à exceção daquele que consiga a autorrealização íntima do ser. Então, que valor teve o que tenha vindo o Salvador, ou seja, o Cristo? Mestre. Ele veio, sim, a abrir o caminho publicamente, para os que queiram entrar por ele, mas também é muito certo que exclamou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Também disse o mestre, de duas mulheres moendo num moinho, uma será tomada e outra deixada. De dois homens trabalhando num campo, um será tomado e outro deixado. Assim, pois, não todos os seres humanos logram a autorrealização, por isso também no livro do Senhor, no Bhagavad Gita, a grande obra de Krishna, está escrito de que de todos aqueles seres que vêm ao mundo, muito poucos são os que buscam a perfeição, muito poucos são os que chegam à perfeição, e de todos os que chegam à perfeição, muito raro é o que me conhece. Assim, pois, não nos façamos ilusões, a autorrealização íntima do ser é para os poucos, recordemos que a grande mestra H.P. Blavatsky, ao escrever sua obra A Voz do Silêncio, estampou na primeira parte uma frase que diz, para os poucos, porque realmente os 7 portais da grande obra que se correspondem com os 7 dias da criação, não são senão para os poucos, raros são os que poderiam resistir às provas e muito poucos as têm resistido. Cristo chamou a todos, mas não todos chegam. Muitos golpearão quando o pai de família se reunir na sala, muitos golpearão a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E então dirá, não vos conheço, de onde sois? Mas, Senhor, se conosco comestes, em nossas casas entrastes. Digo que não vos conheço. E então sereis lançados às trevas exteriores, onde somente se ouvirá o ranger de dentes e o pranto. Tal treva constitui o Avitindostão, o tártaro grego, os mundos infernos citados pelos livros dos mortos, etc. Ali vai ingressando toda a humanidade em sua totalidade.